Muito bem, Mark também pergunta: doutor, sou fumante inveterado. Como prevenir o infarto enquanto eu estiver fumando um maço por dia, às vezes 2? Bom, Mark, é o seguinte, o tabagismo é um dos principais fatores de risco relacionado com o infarto agudo do miocárdio, tá? Associado com diabetes, hipertensão e dislipidemia, compõe os fatores de risco tradicionais. Se você está preocupado com o seu risco cardiovascular e não quer infartar, o meu recado para você é que você deve parar de fumar, tá? Não adianta nós tentarmos nos enganar que, olha, eu controlo a pressão, não tenho diabetes, não tenho colesterol, mas eu só fumo. Isso a gente vê com muita frequência no pronto-socorro, tá? E fumar um cigarro ou um maço, isso também é tóxico para o endotélio, tá? Então eu costumo brincar com os pacientes: fumar meio cigarro vai te dar só meio câncer. Então não é assim que a gente deve interpretar, tá? As coisas os fatores de risco devem ser tratados de forma agressiva, tá? Então o meu conselho é que pare de fumar. Uma pergunta pessoal, uma curiosidade pessoal minha. O vinho, dizem que o copinho de vinho é bom pro coração. Sim, essa é uma pergunta extremamente interessante. Isso. Qual é a relação do álcool com o coração? O álcool em baixa dose nós podemos interpretar como 15 gramas de etanol ao dia, tá? Para o ouvinte ter uma noção do quanto que é 15 gramas de etanol ao dia, 15 gramas equivale ou a uma latinha de cerveja ou um cálice de vinho. E essa dose de 15 gramas de etanol ao dia, já em alguns estudos, principalmente realizados na França, mostraram proteção do miocárdio. O álcool nessa pequena dose tem um efeito antioxidante, que estabiliza a placa de aterosclerose e previne o infarto. No entanto, quando nós abusamos do álcool, passamos dessa dose de 15 gramas de etanol ao dia, esse efeito benéfico se perde e ocorre o aumento do nível de pressão. Então o álcool passa a ser maléfico. Então, resumindo, o álcool numa dose de até 15 gramas por dia de etanol, ele tem um efeito benéfico, protetor miocárdico. Acima de 15 gramas de etanol ao dia, perde-se esse efeito benéfico, aumenta-se o nível pressórico e o álcool passa a ser também um fator de risco. Então eu posso continuar tomando o meu Chateau Lafite um pouquinho só, né? Um cálice de vinho ao dia pode, não tem problema. Dantas aqui está perguntando: outras bebidas alcoólicas, sem ser o vinho, são prejudicial ao coração? O vinho, eu falo muito do vinho, principalmente o vinho tinto, porque esse efeito protetor do endotélio se dá por conta tanto do álcool como de substância presente na uva, que se chama flavonoides, tá? Então o vinho é a bebida ideal. No entanto, o álcool tem esse efeito protetor do endotélio numa dose baixa, tá? Isso vale para outras bebidas, como por exemplo cerveja e outras bebidas alcoólicas. Lembrando só que a dose é de 15 gramas de etanol ao dia, tá? E eu não estou fazendo apologia para estimular o paciente a fazer o uso do álcool, mas aqueles que gostam e têm o costume de tomar um cálice de vinho nas refeições, isso não tem problema nenhum, é até protetor do miocárdio. Esses foram estudos interessantes que foram realizados na França, população que tem grande quantidade de tabagistas, e observaram que tinha uma taxa menor de infarto comparado com outras populações, como por exemplo a população americana. E quando foram se comparar essas duas populações, o que se observou que a população francesa, apesar de fumar muito mais do que a americana, fazia o consumo do vinho nas refeições. A partir daí é que estudos comprovaram esse efeito protetor do vinho no miocárdio. Então, para os fumantes é bom começar a acrescentar um cálice de vinho diariamente. Mauro pergunta: quais seriam os anabolizantes positivos para não prejudicar o coração? Se é que tem, né? Na verdade, essa pergunta já foi respondida. Os anabolizantes, eles podem ser hepatotóxicos, cancerígenos e podem levar à hipertrofia miocárdica. Então, anabolizantes não são recomendados. Suplemento proteico, tudo bem, isso não tem grande problema, mas anabolizante, não. Anabolizante não é algo que é recomendável. Fora anabolizante. Também a Carmen pergunta: quais as consequências do colesterol elevado e o que causa o colesterol elevado? Bom, vamos falar um pouquinho de colesterol.
O colesterol, ele é transportado. O colesterol, primeiro, tem que ficar bem claro que o colesterol é fundamental à vida. Tá? Não existe vida sem colesterol. O colesterol é precursor de vitamina B, de sais biliares e de hormônios sexuais. Esse colesterol, ele é transportado na forma de lipoproteínas. Essas lipoproteínas nós podemos dividir em LDL, que é o chamado colesterol ruim, o HDL, que é o chamado colesterol bom, e outras lipoproteínas, como VLDL, IDL e quilomicron. O colesterol ruim, que é o LDL, quanto mais alto este colesterol ruim, pior, porque esse colesterol ruim é o que se deposita na luz do vaso e leva à aterosclerose, que em suma pode levar a infarto e AVC, que é o acidente vascular cerebral. Já o colesterol bom, que é o HDL, este quanto mais alto melhor. O papel desse colesterol bom é justamente retirar o colesterol dos vasos e levar de volta ao fígado. Então nós podemos dizer que o colesterol dividido em colesterol bom e colesterol ruim. E o HDL, quanto mais alto que é o colesterol bom, melhor para o organismo. E o LDL, que é o colesterol ruim, quanto mais alto, pior para o organismo. Muito bem, estamos praticamente encerrando aqui a nossa entrevista com o Dr. Henrique. Foi um grande, imenso prazer tê-lo aqui conosco. Isso nos causou muita alegria, acredito que para os internautas também. Algumas Posso perguntas. Mais 10 minutinhos. 10 minutinhos. Olha, vai esticar. Ó. Em consideração aos nossos internautas, teremos mais 10 minutinhos, porque realmente está bombando. Então vamos lá. Souza pergunta: quais os alimentos favoráveis ao coração? Certo. Vamos falar dos alimentos que repercutem no colesterol bom, que é o HDL. Os alimentos que repercutem no colesterol bom, que é o HDL, são principalmente as gorduras que nós chamamos de insaturadas. O grande exemplo, o azeite extra virgem, tá? Esse eu sempre recomendo para meus pacientes. Azeite extra virgem é um produto que aumenta o HDL. Seu grande viés, o único problema é que o uso abusivo de azeite é muito calórico e pode levar ao excesso de peso. Mas em termos de perfil de gordura, o azeite é uma gordura interessante, por aumentar o colesterol bom, que é o HDL. Enquanto que, ao passo que manteiga, margarina e frituras são gorduras que tendem a piorar o LDL, que é o colesterol ruim. Então, são gorduras que devem ser retiradas da nossa alimentação. Outras substâncias ou produtos que nós podemos utilizar, que são protetores do coração, azeitona é um produto que também tende a aumentar o HDL, o próprio vinho tende a aumentar o HDL. Então são algumas substâncias que podem ser incentivadas ao consumo. Lembrar que substâncias que são muito calóricas são substâncias que não devem ser incentivadas ao consumo. Tá? Então, o que eu costumo dizer para os pacientes, produtos que nós vemos na padaria, por exemplo, sonhos, doces, cremes, são produtos que, além de ser muito calóricos, são produtos que são ricos em gorduras do tipo trans, que são gorduras que acabam levando à obstrução arterial e infarto agudo do miocárdio também. Então devem ser evitados esse tipo de produto. Outros produtos são interessantes para se utilizar, antes que eu me esqueça: salmão, produto que tem ômega 3 e aumenta o HDL, um produto que é interessante para ser consumido. Peixes de águas frias também são interessantes, devem ser consumidos, que também possuem o ômega 3 e aumentam o HDL. Quais peixes especificamente? Bacalhau, salmão, esses são os principais. Truta, são os principais peixes. Nomes internautas: salmão, bacalhau, truta, azeite extra virgem, azeitonas, vinho. Olha que dá até para estimular a alimentação. Uma alimentação farta, abundante. Já não pode dizer que não tem um cardápio, né? Já tem um cardápio. Sim. E outra coisa de alimentação, eu não posso esquecer de frisar também dos alimentos ricos em fibras, como verduras. Esse tipo de alimento, frutas e verduras, deve ser incentivado ao máximo.